Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo para a gente falar de Santos Futebol Clube. E hoje o tema é mercado da bola. Alguns jogadores que estão com o contrato terminando podem renovar com o Santos, mas vamos falar, o que pode ajudar o Santos e o que pode prejudicar nesse processo de renovação. Então fica até o final do vídeo, mas antes da gente ir pro tema, quero convidar você para me seguir nas redes sociais, @NagilaLuz, no Twitter e no Instagram. Tô sempre falando de Santos lá e avisando quando tem vídeo novo aqui no canal. E outra coisa muito bacana, vocês sempre me pedem, grupos para falar sobre Santos, com outros santistas. Temos um grupo no Telegram, o link tá aqui na descrição. Então se você quiser participar, só clicar e você será muito bem-vindo. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é quando o Santos vai contar com Copete e Carlos Sanches, principalmente dentro de campo, e a resposta em relação ao Carlos Sanches, ele está num processo final de recuperação de uma lesão muito séria que ele teve no joelho, rompeu o ligamento, e o Copete, depois de alguns meses, ele está à disposição, foi inscrito já no Campeonato Paulista. O Santos que não podia contar com o Copete, porque quando ele voltou de um empréstimo do último time que ele estava, a janela tinha fechado, então o Santos não conseguiu registrar a tempo e por isso ele só ficou treinando no CT Rei Pelé. Mas a situação do Copete já está à disposição, depende exclusivamente da comissão técnica, e o Carlos Sanches está nesse processo final de recuperação da lesão no joelho. Mas vamos falar da questão de renovação. São dois jogadores que estão com o contrato terminando. O Sanches termina o contrato em julho e o Copete, o contrato termina em junho. Ou seja, já podem inclusive assinar um pré-contrato e sair do Santos de forma gratuita. Mas a Tribuna, o portal lá de Santos, da Baixada Santista, trouxe uma informação em relação a essa renovação de contrato com os dois atletas. Vou ler um trechinho. Os dirigentes do Santos já iniciaram as conversas para tratar das renovações de contrato do meia Carlos Sanches e do atacante Copete. Ambos têm seus vínculos encerrados em 2021 e o clube está avaliando a situação de cada jogador, segundo a apuração da reportagem da Tribuna. E como a gente sempre vem falando aqui da importância do Ariel Roland e também da comissão técnica conhecer os jogadores do Santos, é justamente para fazer uma avaliação dos atletas que merecem continuar no Santos e um esforço maior da diretoria para que aconteça essa renovação e jogadores que podem ser dispensados e atuar por outros clubes. A questão do Copete, inclusive, já foi inscrito, então já tem o aval da comissão técnica, e o Carlos Sanches, que tem a questão da liderança, é um bom jogador também, que pode agregar muito ao elenco do Santos. Como ele vai voltar depois dessa lesão, a gente não pode cravar, mas que ele é um jogador que foi muito importante no Santos antes da lesão e tem a questão da liderança, é um jogador que gosta também de apoiar os meninos, que estão subindo no profissional, então é uma liderança importante para esse elenco do Santos. Eu renovaria com o Carlos Sanches. Com o Copete, eu confesso que eu fico com o pé atrás. Eu acho que a posição do Copete é muito concorrida, se a gente for olhar em questão de ataque, é muito concorrida, tem muitos meninos que estão aparecendo e pedindo passagem, também tem outros atletas, como o próprio Soteldo, o Lucas Braga, então eu acho que a concorrência é muito grande e não tem a questão de revenda. O Carlos Sanches também não, mas eu acho que a questão da concorrência do Sanches no time do Santos é menor. Então eu, Nájila, só renovaria com o Carlos Sanches, mas a gente também precisa ressaltar que tem a questão financeira. E geralmente quando a gente renova contrato com algum jogador, tem aquela questão de você receber mais do que você está recebendo no momento. E o Santos não pode fazer loucuras, tem um limite. É certo que o que pode ser a favor dessa renovação do Santos com esses dois jogadores é que o Santos está se livrando de outros jogadores que não estão sendo aproveitados. O próprio Arthur Gomes, que está indo para o Atlético Goianiense, também tem casos do Luiz Felipe que pode sair, do Laércio. Então o Santos pode, com o dinheiro que vai economizar desses jogadores, acabar renovando não só com essa dupla, também tem o Caio Jorge, que o Santos está negociando uma renovação. Então o Santos pode fazer uma conta, um cálculo e ver se vai conseguir, se vale a pena renovar com esses dois jogadores. Como eu disse, o contrato deles já está se encerrando no meio do ano,
podem já assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E só pra gente também fazer uma observação em relação ao Copete, eu falei que como atacante eu acho muito complicado. Então, se ele se adaptar, né, e for muito bem como lateral esquerdo, que também não adianta jogar improvisado e não jogar bem, né? Se ele se encaixar nessa função de lateral esquerdo, principalmente com a realidade do Santos, a gente não sabe quando o Santos vai voltar a contratar jogadores por conta do transferban, pode ser que seja um investimento interessante, né? Visto que ele é um jogador que está identificado com o clube, tem história, né? Ele é o maior artilheiro estrangeiro do Santos, na cola dele tá o Sanches, inclusive é até uma briga interessante, né? Se o Santos renovar com os dois jogadores, essa briga pela artilharia para ser o jogador estrangeiro com mais gols. Então o Copete pode ser que ele consiga um espaço nesse elenco do Santos como lateral esquerdo. Com o Ariel Roland, ele já treinou como lateral, até mesmo para observar como seria esse desempenho dele, né? Ele é um jogador que tem a questão física, é um jogador alto, pode ser utilizado também de uma forma mais defensiva. Mas aí a gente precisa também ver como ele vai se adaptar. Óbvio que o titular da posição é o Felipe Jonathan, mas uma das principais carências do elenco do time do Santos é a questão da lateral esquerda. Eu sempre falo que quando o Santos estiver liberado pelo transferban, se o Santos tiver que contratar algum jogador, eu focaria no lateral esquerdo. Não temos um substituto para o Felipe Jonathan, que é um potencial jogador que pode estar saindo do Santos numa próxima janela de transferência. Então, não sei se o Copete se encaixaria para ser esse lateral, para quebrar um galho, enfim, mas acho que como atacante é muita concorrência, mesmo com a saída do Arthur Gomes, por exemplo, né? Já o Carlos Sanches, como eu falei, acho que é um jogador que pode agregar sim nesse elenco do Santos. Óbvio que teremos um calendário um em cima do outro, né? Com essa questão da pandemia, alguns jogos do Campeonato Paulista estão sendo paralisados, né? Não vão acontecer. Então a tendência é que novamente o calendário do futebol brasileiro vá um jogo em seguida do outro, né? Não tenha muito tempo de recuperação. Então, esses dois jogadores que já estão ambientados no elenco, já têm uma certa identificação com o Santos, com a cidade de Santos, podem ser bastante importantes no Santos nesse momento. Eu queria muito a opinião de vocês, porque, de fato, né, a gente está falando aqui que o Santos precisa economizar, principalmente na questão da folha salarial, e são jogadores que, convenhamos aqui, cá entre nós, não recebem um salário baixo. Né? Então, até que ponto o Santos pode ir para essa renovação? E principalmente o Carlos Sanches é um jogador que, né, desperta interesse de clubes brasileiros também. Já tivemos boatos recentes, né, de que Palmeiras, o próprio Grêmio estariam com interesse no Carlos Sanches, isso, né, há um tempo atrás, antes da lesão dele, mas é um jogador que tem bastante mercado aqui, que pode até reforçar algum rival nosso direto. Então, vale o Santos fazer essa análise se vale renovar com esses jogadores ou não. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual jogador você renovaria com o Copete, com o Sanches? Vale lembrar também que tem a questão do Caio Jorge, então são jogadores aí que poderiam até mesmo brigar por uma vaga, né, no time titular. O Caio Jorge já é o titular, o Sanches, a gente não sabe que nível que ele vai voltar, mas tem tudo para brigar para ser titular desse time do Santos. E o Copete, que pode ser um jogador, né, que é bastante voluntarioso, pode ajudar a gente em um determinado momento. Então quero a opinião de vocês aqui nos comentários, totalmente abertos para vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar a levar esse vídeo para mais torcedores do Santos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês!